essa aqui é uma questão padrão. É uma questão para fazer em 1 minuto. Questão química. O dodencil benzonossulfonato de sódio é um tensoativo em razão do quê? Simples. Questão repetida, questão que já caiu na Enem 2023. Você vai lembrar que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aí aqui que eu vou ter? Vou ter um anel aromático, ó, pum, pum, por isso que ele tem um benzeno aqui, o anel aromático, na ponta, ele vai ter lá um grupo sulfonato, né? Então SO e o Na+ ali, né? Um grupo sulfonato ali. Isso aqui dá a característica do detergente, isso aqui dá a característica polar, beleza? É a cabeça polar. E o que dá característica polar? Justamente o íon, tá? A formação do íon é o que dá a polaridade. E aqui eu tenho a característica apolar, né? E o benzonato, ele entra junto na parte apolar. É a parte que não interage. Então essa dá a característica de um detergente, né? A parte apolar e a parte polar. Dentro disso ele vai dizer, na formulação de detergentes sintéticos, são encontradas diversas substâncias que possuem ação específica. Entre as substâncias estão tensoativos aniônicos. Aniônicos porque ela utiliza um ânion. Também posso ter tensoativos catiônicos, tá? Então, ano passado, a prova do Enem, ela cobra muito rastro. Ano passado caiu a sulfonamida, tá? Muita gente errou a questão porque tinha sulfonamida e eu nunca vi, tá? Eu não quero que você entre na prova e entre em choque se aparecer um detergente catiônico, tá? Ah, porque o que é um catiônico? Significa que na ponta do detergente, tá? Eu terei lá a cauda polar e na ponta eu terei basicamente um positivo. E eu vou unir ele com um negativo. Isso é um detergente catiônico. A diferença desse detergente é que ele é aniônico, porque ele tem um ânion e ele usa um cátion para se ligar a ele. Então ele é um detergente aniônico. Mas se o Enem quiser vir de modo bizarro, ele mete um detergente catiônico. O importante é ter uma ligação íon-dipolo. Entendeu? Então não se assuste se tu entrar na prova e do nada o Enem inventar um detergente catiônico. Também existe, tá? O importante é ter os polos. Positivo, negativo ou negativo, positivo. Outra coisa, pode estar na ponta, pode estar no meio. Esse aqui é um outro fundamento, tá? Elevando um pouco mais o nível, beleza? A gente pode ter esse ânion no meio da cadeia também. Não necessariamente precisa estar na ponta. Então também não se assuste caso apareça um ânion desse no meio da ponta, tá? Ou seja, no meio da cadeia, tá? Então também pode acontecer isso, tá? Pegaria muita gente surpresa? Poderia. Mas, importante que você já saiba, então escutando agora, tá? Na formulação de detergentes sintéticos, são encontradas diversas substâncias que possuem ação específica. As substâncias estão os tensoativos aniônicos, os quais o dodencil benzonato de sódio é o mais comum. Ele pergunta, por que ele é um tensoativo? O tensoativo vai cair na prova, é fato, tá? Todo ano cai tensoativo, então você tem que saber. O que é o tensoativo, né? Imagine que eu tenho aqui a superfície da água. A água, pessoal, ela se mantém muito unida. Por quê? Mandei no chat. A água, ela se mantém unida dentro das suas estruturas. Por qual motivo? Por causa da sua coesão e da adesão, tá? Então a água tem uma capacidade de muita atração entre si, mantendo a sua coesão, se juntando em gotas, né? Então uma gotinha, mais uma gotinha, vai formando um gotão. E uma adesão, que é a capacidade dela de se grudar às superfícies, tá? Superfícies como um vidro do carro, como outro vidro que você já deve ter visto por aí, a água, como é que ela sobe, tá? Contra a gravidade? Justamente por causa da coesão e da adesão. Uma gotinha vai puxando a outra, ela vai subindo. Isso também, juntando coesão e adesão, é o princípio da capilaridade. A capilaridade é o princípio da água conseguir subir por tubos finos, contra a gravidade. Então, esse é o princípio de capilaridade, tá? A capilaridade, inclusive, ela cai no contexto de botânica. Como é que a água sai da raiz e chega ao topo da árvore? Pelo xilema. Por capilaridade, tá? Então, pela diferença de pressão e por capilaridade, a água consegue subir até o topo, beleza? A tensão superficial, então, a água está muito rígida. Por isso, quando você vai pular, né, ali numa piscina ou no mar, se você cair, se você cair de 50 metros, você vai bater numa rocha, numa pedra praticamente a água, né? Por causa da sua coesão. A não ser que a gente rompa a tensão superficial. Esses dias apareceu uma atleta olímpica treinando, né? Apareceu pra mim um vídeo desse no TikTok, né? E aí você fica meio viciado em... Como é que se fala? Fica meio viciado em Enem, tudo você vê Enem, né? E aí ela ia pular mais ou menos uma altura ali de uns... acho que deveria ser uns 20 metros, né? Uma piscina olímpica ali, tem algumas maiores, né? E aí antes de pular, ela pega o chinelo dela e joga na piscina. Aí perguntaram, ué, por que ela jogou o chinelo antes? E aí teve uma pessoa que falou, ué, porque na hora de ir embora ela não quer subir lá em cima de novo pra buscar o chinelo. Ai, meu Deus. Sim, deve ser por isso que ela joga o chinelo na água, né? Ela podia jogar o chinelo no chão. Não, né? O atleta, quando ele vai pular na piscina, ele vai jogar o chinelo antes para romper a tensão superficial. Porque na hora que ela pular e dar o salto,
ela vai conseguir cair dentro da água e afundar e não vai sofrer uma lesão. Porque se ela cair de cabeça ou ela bater o peito naquela água ali, ela pode desmaiar, entendeu? Ela pode literalmente desmaiar ou até sofrer uma lesão grave, entendeu? Então ela joga o chinelo antes para romper a tensão superficial da água e quando ela pula, ela não sofre um baque, uma dor muito forte, entendeu? Mas não é porque ela quer buscar depois de chinelo, né? Ah, joga o chinelo primeiro, lá depois. Inclusive, geralmente na piscina já tem gente que fica ali, né? Já tem gente que fica ali. E eles não vão jogar espuma na piscina porque você quer assistir o mergulho da pessoa, né? Então tem câmera dentro da água, não vão jogar detergente na piscina olímpica ali, né? Também isso não vai acontecer, tá? Então isso pode, vai que isso cai na prova do Enem, né? É um fundamento. Então essa tensão superficial é muito importante aqui na água, né? É um dos fundamentos interessantes que a gente pode ter. É isso que permite também o mosquito, né? O mosquitinho, por exemplo, de pousar aqui na água ali com as suas asinhas, né? O mosquitinho na hora de pousar aqui na água. Por que ele consegue pousar? Primeiro porque ele é muito leve, tá? Segundo, porque tem a tensão superficial na água. Terceiro, porque nas suas quelíceras, nos pelinhos que ele tem ali, ele tem um pouquinho de cera que ajuda ele também a criar uma diferença, né? Algo apolar com polar que não se mistura. Então, os pelinhos que ele tem ali é algo que repulsa a água, né? E ajuda também ele a boiar. E é claro, sendo muito leve. E aí, quando a gente não quer que tenha criadouro de mosquito, em geral, a gente tenta romper. Então, se você colocar um detergente aqui, esse mosquitinho aqui, ele vai afundar, tá? Ele vai afundar. Ou seja, ele não consegue pousar ali, botar os seus ovos na água, né? Por causa do detergente, porque quebra a tensão superficial, né? Esse é um dos objetivos também que pode ser usado como detergente. Outros princípios é simplesmente uso do detergente no dia a dia normal mesmo, né? Por que tem um tensoativo, então? Porque eu tenho uma cabeça polar, que é a parte onde eu tenho o sulfonato, né? O grupo ali que vem da sulfonamida, que vem justamente de um grupo sulfurado de enxofre, e o sódio. E a parte apolar inclui a cadeia carbônica mais o benzeno. O benzeno é apolar. Então, do íon Na+ hidrofílico, ele é, e pela porção sulfonata lipofílica, bom, a porção sulfonato não é lipofílica, tá? A porção sulfonato é hidrofílica. A porção benzeno é lipofílica. Lipofílica você pode traduzir como apolar, tá? Apolar. Hidrofílico se refere à afinidade, então se refere a algo polar. Por isso que está errado. B. Das porções sulfonato hidrofílica e do densilbenzeno lipofílica, opa, aqui já chama atenção. A porção sulfonato, que inclui o enxofre, inclui o sódio, hidrofílica, show. O dodensilbenzeno, beleza, tá incluindo os 12 carbonos e tá incluindo o anel aromático como lipofílico, tá correto. Da porção benzeno sulfonato, que possui característica lipofílica, isso não é suficiente, porque daí não daria a característica de tensoativo. Tensoativo tem que ter parte polar e apolar, e não apenas apolar. Aqui ele só descreveu a parte apolar. Do íon Na+, que possui tanto característica hidrofílica quanto lipofílica, não. Todo íon tem característica hidrofílica, né? Ele vai ter atração. Inclusive, ele forma a maior ligação, que é o íon dipolo, né? Que a gente pode formar, que é a ligação entre água e algum tipo de íon. Do densilbenzeno, que possui característica hidrofílica ou lipofílica? Não. O do densilbenzeno é basicamente o hidrocarboneto e ele é totalmente apolar. Todo hidrocarboneto é apolar. Todo hidrocarboneto é apolar. Já memoriza isso para a prova de domingo, né? Isso aqui é uma questão que não pode errar. Com isso, gabarito letra B. De boa?